Fala pessoal, esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos onde eu trago algumas hipóteses de você comprar o seu primeiro imóvel, né? Esse vídeo é para pessoas normais, pessoas que não têm investimento, pegar aquela renda passiva do investimento ali e fazer morar de aluguel, uma coisa nesse sentido, né? Então, para pessoas normais que querem adquirir o seu primeiro imóvel, pessoas que moram de aluguel, pessoas que moram na casa dos pais, pessoas que querem casar, querem construir a sua vida aí e ter o seu primeiro imóvel para isso. Então, nesse vídeo eu vou trazer aqui sobre a diferença entre o consórcio e o financiamento. Quando a pessoa quer vender alguma carta de crédito, vender um consórcio para alguém, né, sempre vai fazer aquela comparação. Não, mas o consórcio é só uma taxa. E o financiamento é juros compostos. Você vai pagar 2, 3 imóveis se você fizer o financiamento. Mas não é bem assim. Vamos aqui trazer alguns pontos importantes aqui sobre a diferença entre os dois. E de antemão já lhe digo que o consórcio é o pior do cenário para você fazer algum tipo de compra. Né? Então, o financiamento aqui, mesmo não sendo o melhor dos mundos, né, ainda é melhor do que o consórcio. Eu vou te provar aqui por que é melhor do que o consórcio. Interessante que isso vai na contramão de tudo que as pessoas falam sobre comprar um imóvel, né? Então as pessoas gostam de dizer que o financiamento é a pior coisa e tal, vai na contramão assim, absurda. Mas o que eu tô falando aqui são coisas que aconteceram comigo, né? São exemplos reais que eu analisei, que eu verifiquei direitinho. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, a realidade dos fatos. Primeiro eu quero lembrar que esse vídeo é a continuação de uma série, né? Uma série que eu falo sobre os pontos negativos de consórcio, onde eu detalho perfeitamente ali os pontos que as pessoas não te contam. Então eu fiz um vídeo muito específico com relação a isso. Eu coloquei também um vídeo também mostrando como é que foi o meu consórcio, a minha experiência de consórcio, no início, o que me prometeram, o que foi na realidade, depois que eu cancelei o consórcio, quais foram os problemas que eu tive também com essa carta cancelada. E esse é o terceiro vídeo, a parte 3 do vídeo, em que eu vou fazer uma comparação entre o financiamento e o consórcio propriamente dito. Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like para você não perder nada que eu vou trazer aqui sobre os diversos assuntos do meio do investimento, assuntos de utilidade pública que vai ajudar vocês a tomar decisões mais inteligentes na vida de vocês. Mas aí, como ninguém é dono da verdade, você vai ponderar aquilo que eu falar aqui. Se você concordar, amém. Se você não concordar, pesquise. Aqui que eu estou falando é com propriedade de uma pessoa que viveu esses dois cenários, de financiar e de fazer consórcio. Estou trazendo aqui o meu ponto de vista baseado em fatos. Eu separei aqui 4 pontos que o financiamento ele vai ser mais rentável, vai te trazer mais paz do que um consórcio. O primeiro dele é com relação à taxa de juros. O maior vilão do financiamento, todo mundo sabe que é os juros, né? Mas, ao contrário do que muitas pessoas sabem, a taxa de juros de financiamento imobiliário é a menor taxa de juros que existe. Você pode verificar, hoje nós estamos aqui vivendo uma Selic de 13,75% e você consegue achar financiamento imobiliário, né, uma taxa mais TR de 7% ao ano. Você consegue um negócio desse. Se você fizer um consignado, um empréstimo consignado, que é aquele empréstimo que é descontado diretamente em folha, inclusive de servidores públicos que tem uma garantia muito maior do banco receber, você vai conseguir um empréstimo desse com taxas acima de 1% ao mês, 1,25%, 1,35% ao mês. Agora, comparando esse empréstimo, que é a menor taxa que existe, com o financiamento, você vai ver que o financiamento ainda possui uma taxa que é praticamente a metade de uma taxa de um empréstimo consignado. Mas por que os juros de financiamento parecem ser tão altos, sendo que a taxa é tão pequena? É por conta do prazo. Como você vai fazer um financiamento de 30 anos, 35 anos, como os juros eles são compostos, né, ele incide juros sobre juros, então no final das contas você vai estar pagando um valor muito alto por conta dos juros compostos. E aqui nós temos que ver o seguinte. Primeiro, quando você vai fazer um financiamento, você vai contratar uma taxa e essa taxa ela vai perdurar com relação ao prazo. Então você sabe basicamente ali qual vai ser o valor da sua parcela. Você consegue ter uma previsibilidade se você vai conseguir pagar ou não. Então quando você chega ali para fazer um financiamento, você vai pensar, eu posso financiar aqui uma parcela de até R$3.000, até R$2.000. Beleza, você fechou ali a parcela de R$2.000, R$2.500. Você sabe que você vai conseguir pagar aquilo ali porque você tem o seu custo fixo, você tem toda a relação de receitas que você tem. No consórcio não vai ter essa possibilidade. Porque o consórcio, apesar de não ter juros, ele tem uma taxa e essa taxa ele incide sobre o valor da sua carta e a sua carta ela vai ser atualizada ano a ano pelo IGPM ou pelo INCC. Então você vai ter lá um indexador que vai atualizar o valor da sua carta ano a ano. E isso independe de você estar contemplado ou não. Você vai ter que pagar sobre um valor atualizado, né? Então a sua parcela ela tende a subir ano a ano.
Então, se hoje você paga uma parcela de R$1.000, nada impede que ano que vem sua parcela vá para R$1.300. E no ano seguinte vai R$1.500. Nada impede. No financiamento você não vai ter esse tipo de surpresa. E aqui eu vou trazer um segundo ponto, que é um ponto favorável que tem no financiamento e que não tem no consórcio. A possibilidade de você fazer portabilidade da sua dívida. Então, quando você faz um contrato de financiamento com o banco, independente da taxa de juros que está hoje nós temos uma taxa de 13,75, mas essa taxa ela não vai continuar 13,75 o resto da vida. Ela vai reduzir. Ela precisa ser reduzida, porque a taxa ela oscila em função da inflação. Se a inflação recua, a taxa ela vai ser reduzida, porque a taxa, como um remédio para combater a inflação, ela não precisa se manter elevada. O governo ele precisa fomentar o desenvolvimento, fomentar o setor produtivo. E para isso acontecer, tem que reduzir a Selic, que consequentemente vai reduzir as demais taxas também, porque a Selic serve de balizamento. Então, quando você fizer um financiamento com a taxa de hoje, por exemplo, quando essa taxa reduzir, e ela vai reduzir, você pode levar a sua dívida para um outro banco. Esse outro banco aí, pelo princípio da livre concorrência entre os setores, o banco ele vai te dar um benefício, né? Vai reduzir a taxa em relação ao seu contrato original. Então você pode fazer portabilidade da dívida e pagar uma parcela menor. Isso é muito comum de acontecer e é um direito seu, né? É um direito. No consórcio não. Você vai ter parcela sempre crescente. Em regra, as suas parcelas vai estar sempre aumentando até chegar a um ponto que vai se tornar insustentável, que você não vai nem conseguir pagar. E aí você vai ter que cancelar esse consórcio se você não tiver sido contemplado. E se você tiver sido contemplado, o seu bem continua alienado ao banco aí que é administrador do consórcio. Então você pode perder o seu bem se você não conseguir pagar aquela taxa, aquela mensalidade, por conta da atualização dos valores aí anualmente. Então, primeiro ponto positivo, sua taxa ela é previsível e ela é decrescente, porque você, em regra, aí, os financiamentos eles são pelo sistema de amortização constante. Então, o saldo devedor ele vai sendo reduzido mês a mês. Como os juros ele incide sobre o saldo devedor, como o seu saldo devedor é decrescente, a sua parcela também é decrescente. O consórcio é crescente, é o inverso. No financiamento, você pode esperar a Selic baixar e fazer portabilidade para um outro banco e conseguir, inclusive, uma redução ainda maior da sua parcela. No consórcio, isso não é possível. Com relação à amortização, você pode, no seu financiamento, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a você quitar um financiamento imobiliário de 30 anos em 3 anos. 30 anos em 4 anos, 30 anos em 5 anos, vai depender muito da sobra de dinheiro que você vai ter aí ao longo dos meses aí, né? Então, eu inclusive coloco algumas alternativas que você pode estar utilizando para levantar mais recursos para fazer essa amortização. Então, essa possibilidade de amortizar o seu saldo devedor não existe no consórcio. Você já contratou aquela taxa, contratou aquele negócio, já está fixo. Ele vai dizer, não, mas não tem juros. Como é que você vai amortizar? No financiamento, não. No seu financiamento, se você tiver um saldo devedor de 100 mil, e você tem uma taxa de juros ali que vai incidir sobre 100 mil. Quando você der aqui, vamos colocar que você amortizou 50 mil. Agora seu saldo devedor já são 50 mil. Então aquela taxa de juros ali, ele vai incidir agora sobre 50 mil. E não mais sobre os 100 mil originários. Então você tem a possibilidade de amortizar e quitar o seu financiamento em um prazo muito menor. E aí você elimina boa parte desses juros compostos que estavam embutidos aí na sua parcela. E um outro ponto, né? Que as parcelas do financiamento, cada mês que passar, como ela vai ser regressiva, você vai ter um valor sobrando a mais para aumentar esse processo de amortização, para dar uma respirada maior. Então você vai ter pontos muito positivos que não existem no consórcio. Por isso que o financiamento, por ter essa previsibilidade e essas possibilidades de você ter uma redução, uma quitação desse seu débito, acaba sendo melhor, inclusive, do que o consórcio pela imprevisibilidade e você não tem nem certeza de quando de onde vai parar o valor daquela carta ali. Mesmo sendo contemplado, você vai estar pagando um valor muito superior ao valor que você conseguiu. Imagina, você comprou uma carta de crédito de 500 mil reais, você é contemplado, e aí o IGPM atualiza ano a ano, daqui a 5, 6 anos, o seu apartamento vale 700 mil reais, 600 mil reais, mas sua carta aí ao longo desse tempo que foi atualizada, agora vale 1 milhão. Você vai estar pagando a mensalidade em cima de um valor de 1 milhão, mas está morando em algo que você comprou e hoje vale 600, 700 mil. No financiamento isso não vai acontecer, porque no financiamento, além de ser regressivo, você vai ter possibilidade de amortizar, e como o seu imóvel ele vai estar atualizando, né, o valor dele, você vai estar com o seu imóvel sendo valorizado, mas a sua taxa, sua parcela vai continuar decrescente. Você fez uma vez, a valorização do seu imóvel não vai mais interferir em nada. Você não tem um grupo de pessoas para você ter que ficar aportando mais dinheiro para compensar a inadimplência dos outros, para compensar ali a atualização das cartas dos outros.
Entendeu? Então, o financiamento, ao meu ponto de vista, ainda é muito melhor do que o consórcio. Se você tiver condições de fazer um aporte ou um planejamento em que você consiga aportar um dinheiro com uma rentabilidade melhor do que você pagaria de juros no financiamento, para depois você dar uma entrada maior, seria até melhor, né? Por exemplo, hoje você consegue 1% ao mês de taxa de juros. E aí você pode contratar um financiamento aí pagando 7% de juros, 7% ao ano. Então 1% ao mês vai dar aproximadamente aí 12 ponto alguma coisa, porque são juros compostos, né? Então dá mais de 12% ao ano. Então se você puder aportar, investir esse dinheiro mês a mês e aproveitar esses juros compostos para depois você utilizar esse dinheiro para comprar o seu apartamento, ótimo, beleza. Mas nem sempre isso é a realidade da pessoa. A realidade que acontece mesmo é aquela pessoa que já mora de aluguel, já tem outras responsabilidades ali na família, né? Então, para essas pessoas, qual é o cenário que eu indicaria para você fazer uma análise? Se você paga um valor de aluguel de R$ 2.000, por exemplo, e aí você faz uma simulação do financiamento. A parcela do seu financiamento vai para, sei lá, R$ 2.800 ou R$ 2.500, por exemplo. Essa parcela do financiamento ela é composta de juros mais amortização. Compare se a parcela dos juros, ali, do valor de juros dessa parcela, se ele é inferior ao valor que você paga de aluguel. Porque se ele for inferior, compensa mais financiar. Porque daqueles R$ 2.500 que você está pagando de mensalidade, parte dele é amortização, você está amortizando sua dívida. E no aluguel não. No aluguel você não vai amortizar nada, né? Então, comparando as coisas aí, o financiamento não é de tudo ruim. Para esse vídeo não ficar longo, eu vou trazer outro vídeo aqui que você vai participar da série, que eu vou fazer uma comparação aqui entre você financiar o seu imóvel ou você morar em aluguel. Eu vou trazer todos os pontos positivos e os pontos negativos. E eu vou trazer também aqui o que as pessoas não falam, né? Em regra, as pessoas vão dizer que o aluguel é a melhor coisa, o melhor cenário. E eu vou trazer aqui a realidade, né? A realidade. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, encaminha para outras pessoas e não deixe de assistir os outros vídeos dessa série. Não esqueça de assistir a diferença aí entre você alugar o seu imóvel ou financiar. E eu vou te provar que financiar vai ser melhor do que você viver de aluguel. E aqui eu tô falando aqui para pessoas normais, né? Não tô falando aqui das pessoas que têm 500 mil, 1 milhão, milhões aí investido, usar a rentabilidade desse dinheiro aí para estar pagando aluguel. Tô falando aqui para pessoas normais. Aqui eu vou trazer a realidade e aí você faz a análise se vale a pena ou não. Então até o nosso próximo encontro.